quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós vamos retomar nossas atividades, né, as nossas aulas de geografia, capítulo 4 do livro 2, planejamento urbano, né, que os conteúdos, né, são acesso à cidade, o crescimento exige mudança, planejamento urbano, planejamento e acessibilidade e cidade planejada. Então, para iniciar, gente, nós vamos falar dessa imagem que eu coloquei logo na entrada. Ó. A inclusão vem do coração. O que significa isso aqui? Porque nós vamos falar de pessoas que são deficientes, deficiente visual, deficiente física, né? Então, ela tem que ter inclusão com as pessoas que dizem ser normais, né? Então, a gente tem que ter respeito, né? Tem que dar o carinho, tem que dar atenção, tá? E chamar essa pessoa para perto da gente, tá bom? Então, isso se chama inclusão, né? O momento de respeitar. Então, nós vamos começar o nosso conteúdo de hoje, certo? Deixa eu passar aqui, olha só. Acesso à cidade. Então, vocês lembram na aula passada que a tia falou sobre, né, o que é cidade, como é que a cidade deve estar pronta para receber as pessoas que vêm morar, né, a população, quais os serviços. Então, a tia falou tudo sobre tudo isso. Então, hoje nós vamos falar mais um pouquinho, tá certo? Então, a cidade é um lugar com grande concentração de pessoas. Quando muitas pessoas vivem em mesmo lugar, precisam pensar na melhor forma de fazer com que todos se sintam bem e tenham acesso a tudo que a cidade pode oferecer. Então, a tia colocou essas duas imagens para vocês observarem. Está parecido com o livro de vocês, na página 206. Só que vocês vão responder uma questão que está pedindo sobre essas imagens. Né? Analise as imagens do livro e responda. Então, aqui a pergunta é: em sua opinião, qual das duas cidades foi representada nas imagens, foi melhorada e foi planejada, né? Então, foi melhor planejada. Por quê? Tá? Então, vocês vão visualizar as imagens, né, de maneira calma, observem e depois respondam, tá bom? Então, vamos para a próxima. Então, o crescimento exige mudanças. Então, tudo que acontece, a cidade vai crescendo, né, vai tendo mudanças, né, vai tendo mudanças em quê? Em edificações, planejamentos de ruas, planejamentos de como está acontecendo aqui em Fortaleza, né? Sempre você sabe que está acontecendo, fazendo alguma mudança, né? Então, está acontecendo alguma obra. Para quê? Para beneficiar a população, né? Para beneficiar nós, os moradores, certo? Então, sempre cada cidade vai crescendo, vai tendo planejamento urbano, tá? Então, por isso que a tia colocou essa gravura para vocês entenderem. Se vocês falaram com a mamãe, com o papai, com a vovó, com o bisavó, eles vão dizer que a cidade, não era assim, nem sempre a cidade foi assim, está crescendo, né? Tá tendo mais prédios, está tendo mais casas, mais lojas. Então, é isso, é o crescimento, é a evolução da cidade, tá? Então, a tia vai explicar mais um pouquinho aqui lendo. Nos últimos anos, os centros urbanos tiveram grande crescimento. Com isso, cada vez mais pessoas chegam e precisam de acesso a tudo que a cidade lhe oferece, né? Pode oferecer. Para ter o quê? Para ter uma melhor vida, né? Para ter umas condições melhores de vida. Então, nesse sentido, é importante que os governantes, quem são os governantes? Prefeitos, governadores, né? Pensem em quais melhorias devem ser feitas para atender a população. Então, aí entra também no caso que a tia falou na aula passada, sobre o seu voto, lembra? Que a tia falou, então você tem o dever de votar, você assim, porque é a pessoa, né, o adulto, ele vota, então ele tem o direito, ele tem também o direito de cobrar dos governantes, né, a melhor forma de fazer, melhor para viver também. Então, nós temos o direito de cobrar, né, por conta do nosso voto. Nós colocamos lá, então nós temos o direito de cobrar, tá?
Então, vamos lá. É importante que os governantes das cidades, prefeito e vereador, façam o planejamento urbano, ou seja, pensem em melhor em quê? Quais as condições que devem ser melhor para a gente, para as pessoas que têm necessidade visual ou deficiente, ou cadeirantes, né? Então, aonde quais são os sistemas, quais são as localidades que nós devemos ter a melhoria? No caso aqui, a tia colocou, nos sistemas de transportes, na acessibilidade para as pessoas com deficiência, que chama PCD, como cadeirantes, né, deficiente visual, nas vias públicas, no caso, nas ruas, na calçada, né? Porque ele não pode estar em qualquer calçada, né? O cadeirante tem que ter uma rampa para subir, então tem que ter todo esse sistema, esse planejamento para atender esse deficiente, certo? Então, no policiamento, na educação, nas moradias, no sistema de saúde e nos parques. Então, a gente colocou a imagem, olha, duas pessoas, um casal conversando. Percebam que ela diz assim: veja, querido, a cidade está crescendo em nossa direção. Aí o marido diz assim: sim, querida, em breve faremos parte dela. Então, eles estão morando bem distantes, estão vendo? Da cidade. Então, ela está conversando com ele, dizendo, ela olhou, né, viu que a cidade está crescendo, então disse que daqui a pouco vão fazer parte. Por quê? Porque onde eles estão está pertinho, né? Chegar próximo à cidade a eles, e eles vão fazer parte daquela cidade, tá? Então, ela está crescendo a cidade. Então, teve um planejamento urbano, não é isso? Planejamento urbano. Planejar uma cidade é definir áreas específicas onde podem ser desenvolvidas determinadas atividades, como indústrias, comércios, hospitais, escolas e moradias. Assim, facilita o transporte para a população, garantir opções de lazer, acesso à saúde e à educação. Então, a tia colocou também mais uma imagem para vocês verem que as pessoas precisam de quê? Olha os cartazes que eles estão mostrando, né? A moça, né, a senhora pede mais educação, deve ser uma professora, né, ou então pai. Nós temos aí um senhor, um pai, né, mais emprego, mais um senhorzinho, né, que é um idoso, pedindo mais saúde, que é para cuidar, né, que tenha um cuidado, né, da saúde. E nós temos também o quê? Uma árvore segurando, ó, uma plaquinha, pedindo o quê? Menos poluição, né? Quanto mais a cidade cresce, gente, mais poluição tem. Por quê? Por conta dos carros, né, das fábricas, das indústrias, né? Mas mesmo assim as plantas também precisam, né, do ambiente saudável, né? Assim como nós também, seres humanos. Então, vou passar aqui. O planejamento urbano também desempenha um papel importante no desenvolvimento sustentável das cidades. Então, né, a renda, né, a economia, né, o emprego, os valores, isso aí entra também, tá? Sustentável das cidades. Por isso, né, é possível prever as necessidades de áreas verdes e parques de preservação dentro dos centros urbanos. Então, o parque, né, a tia colocou até umas crianças aí, um parque tão lindo, né, para mostrar que nós também, as plantas precisam, como eu falei, do ambiente saudável, né, para poder sobreviver. Então, precisamos de mais áreas verdes, parques, né, e é um processo de idealização, criação e desenvolvimento de soluções que visam melhorar ou revitalizar certos aspectos dentro de uma determinada área urbana, ou do planejamento de uma nova área urbana, em uma determinada região, tendo como objetivo principal proporcionar o quê? Os habitantes uma melhoria, né, de vida, uma qualidade de vida, né, por conta da área verde, do parque e tudo. Então, nós vamos falar agora do planejamento de acessibilidade, que são as pessoas que eu falei, né, que têm necessidades, que elas são deficientes visuais, cadeirantes, né? Então, eles precisam
do local para poder andar numa calçada, né, direita, não a rampa, né? Então aqui a tia colocou mais um pouquinho, olha lá. Um dos grandes desafios enfrentados pelas cidades é a questão da acessibilidade, ou seja, a possibilidade de acesso por pessoas com deficiência, como cadeirantes, como indivíduo com mobilidades, né, ou mobilidade comprometida, como deficientes visuais e deficientes auditivos também, tá? Aqui a tia colocou alguns exemplos, né, que para melhorar a vida deles, né, e alguns acessos que podem ser uma melhoria, né, uma melhor estrutura para essa saúde, para ajudar essas pessoas, né. Então, onde são? Banheiro, elevadores, espaços públicos e privados, escolas, hospitais, comércios, meio de transporte, lugares com rampas, estacionamento privativo, piso tátil para os deficientes visuais. Então, a tia colocou aqui, olha, para que vocês vejam, tem ônibus que já tem, né, que alguns ônibus, acho que a maioria dos ônibus daqui de Fortaleza já tem essa estrutura aí dentro dos ônibus, né, para os cadeirantes, não é isso? Então, a tia colocou aqui 2 exemplos do cadeirante e do sinal também visual, que vocês sabem que eles precisam do sinal. Então, quem já foi na Bezerra, a Bezerra de Menezes aqui em Fortaleza, vê que tem, em frente ao Instituto dos Cegos, tem um sinal que ele apita quando ele for para ele passar, né? Para poder a pessoa que tem problema visual, deficiência visual, passar, né? Então, aqui a tia colocou umas cidades planejadas, 3 tipos de cidades planejadas e a forma delas serem planejadas. No livro de vocês, na página, deixa eu te dar uma olhadinha aqui, ó, na página 210, tem parecidas gravuras, né? Então, observem que na Argentina, olha essa cidade na Argentina, né? O formato dela. Observem a outra na Espanha. E em Arizona, olha só no Arizona, o Arizona é um circular, né? A cidade circular, olha que interessante. Aí as ruas, né? Nós temos também na Argentina e na Espanha também são como se fosse assim uma forma de labirinto, né? Olha só, é um labirinto aí. Para mim, eu olhando assim, a gente pensa que é um jogo, né? Mas não, são cidades, certo? Planejadas. Então, falando ainda sobre cidades planejadas, nas imagens da página anterior, que a tia mostrou, né, para vocês, é possível notar que uma cidade planejada tem uma organização maior quanto à distribuição dos prédios e a localização das ruas e rodovias, né? Então, perceberam, que a tia mostrou, né, na página anterior, que é justamente o que vocês têm no livro também, parecido, né? Muitos problemas encontrados no ambiente urbano poderiam ser resolvidos com um planejamento eficiente, que compreendesse, né, ou toda a diversidade da população, né, que atendesse também, incluindo questões sobre o meio ambiente. Muitas vezes a falta de acesso a serviços resulta em atritos entre os próprios moradores, mas a responsabilidade do planejamento urbano cabe aos governantes, que devem aplicá-lo, e a população que deve ser o quê? Atendida, né? Que deve reivindicar, como a tia já falou, né? Reivindicar os seus direitos, para dessa forma construirmos um espaço onde todos tenham acesso aos serviços e vivam melhor. Então, nós terminamos por aqui a nossa aula, tá? Então, gente, olha só, eu botei aí também essa gravura para mostrar que nós temos que ter respeito, né? Porque todos nós somos iguais perante a lei e perante Deus também. Então, aqui nós temos acessibilidade para todos, respeito ao ser humano. Olha só,
Quando você vê, né, no ônibus, às vezes vocês ficam observando, eu fico às vezes observando idoso que entra, né, no ônibus e muitos jovens estão sentados. E alguns realmente levantam para que os jovens, né, o senhorzinho sente, ou a senhora. Mas outros não, fazem, viram o rosto, não ligam e tudo. Mas isso aí é consciência de cada um, né? Eu mesmo já passei por uma situação dessa. Eu, no ônibus, muitas pessoas podendo ter levantado, eu percebi e levantei para essa pessoa, né? E ela agradeceu e tudo, né? Outros eu já fiz também, mas outros iam descer logo. Mas a gente percebe os descasos que as pessoas fazem, né? De não respeitar uma pessoa que seja idosa, uma pessoa que seja gestante, certo? Então, vejam aí que a tia colocou respeito, união, né? A sensibilidade para todos, né? Então, vamos ter respeito aos seres humanos. Então, nós temos aí várias deficiências que nós temos que respeitar, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula, tá bom? Estudem direitinho, vão na Agenda Edu para fazer as atividades e assistam lá o nosso vídeo no canal do colégio no YouTube, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijo, tchau, tchau, pessoal.